Responde com sinceridade para mim. Já passou pela sua cabeça quando você lê os evangelhos e você vê aqueles milagres de Jesus, multiplicou os pães e peixes, andou sobre as águas, ressuscitou morto depois de 4 dias, né? Já passou na tua cabeça que talvez tenham exagerado um pouquinho essa história, que tenham dourado a pílula, que tenham enfeitado o pavão? Pegando gancho, quando você lê a vida de um São Francisco de Assis, um santo da igreja, e vê que ele fez coisas extraordinárias, milagres incríveis, que ele tinha os estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo, já passou na tua cabeça que isso pode ter sido inventado? Não exatamente inventado, mas aumentado para ser mais credível, né? Saiba que isso não faz, se você já pensou assim, isso não faz de você um blasfemador, um herege, nada disso. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que é próprio da fé questionar, né? Embora a fé ultrapasse a razão, ela parte de princípios racionais. Então é próprio dela questionar. E a resposta para essas perguntas aí, essas dúvidas, se já passaram na sua cabeça, eu te dou a resposta. A resposta chama-se Francesco Forgione. Eu vou deixar um link para você conhecer um pouco mais sobre a vida de Francesco Forgione, né? Outros já contaram a vida desse italiano muito melhor do que eu, com toda certeza. Vou deixar um link do Padre Paulo Ricardo, uma palestra dele, uma de várias que ele já fez, para você conhecer a vida de Francesco Forgione. Vou deixar também 2 livros que eu vou indicar para você, esses eu li, então eu posso indicar. Esse daqui, excelente, vai trazer muito de milagres e coisas extraordinárias da vida desse italiano. E esse outro aqui é um livro mais técnico, pode ser mais chato, você pode achar ele mais chato, mas ele vai trazer as investigações científicas que foram feitas para atestar de que aquilo era realmente um fenômeno sobrenatural, extraordinário, e não uma coisa inventada e tudo mais, fabricada, uma farsa, enfim, charlatanismo, essas coisas. Então esses 2 livros eu vou deixar indicação para você. Como eu sei que você não vai ver a palestra do Padre Paulo, que você vai ficar com preguiça, e cuidado, preguiça, Deus não abençoa a preguiça, lembra? Já falei isso. E como eu sei que você não vai ler esses livros, não vai procurar também esses livros para você ler, que você vai ficar com preguiça de ler, então eu vou te deixar também o link do filme. Porque Francesco Forgione, se você não sabe, ele é mais conhecido com outro nome, o nome de Padre Pio de Pietrelcina. Então vou deixar o link do filme dele, que também é muito interessante. Acho que dos filmes religiosos é o segundo que eu mais gostei, mais bem feito, assim. Só perde para a Paixão de Cristo de Mel Gibson, porque esse foi top. Eu vou fazer, melhor dizendo, 2 convites para você, mas eu só vou fazer esse convite no final, esses 2 convites no final do vídeo. Não se preocupa, não vou te pedir dinheiro, não vou falar para você comprar curso, não é jogo do tigrinho, não vou te ensinar a ganhar uma renda extra e nem vou te chamar para a minha igreja. Fica até o final que eu vou te fazer 2 convites e são muito importantes, mais importantes do que o conteúdo desse vídeo, ok? Fica comigo aí, eu sou o Wilson Júnior, esse é o canal Por Minha Conta e Risco. Bom, por que eu estou dizendo que Francesco Forgione é a resposta para essas dúvidas, esses questionamentos que você tem de Jesus, dos evangelhos? A imagem quebrou, eu vou explicar isso daqui a pouco também. Porque quando você vê um santo como São Francisco de Assis, que viveu na Idade Média, século XII, você fica, isso pode ter sido inventado, podem ter exagerado. Padre Pio, ele viveu no século XX. Ele morreu em 1968. Toda a sua vida está muito bem documentada, obrigado. Documentada pela igreja, pela ciência, por tudo mais. E há fenômenos totalmente extraordinários da vida do Padre Pio, que fazem com que você pense, se isso acontece com o Padre Pio, não acontece por causa dele, acontece porque ele tem fé em Cristo, em Jesus. Então, provavelmente, logicamente, aconteceu com Jesus também, porque de onde viria esse poder do Padre Pio? Não pode vir dele. E Padre Pio era franciscano, eu não falei o São Francisco à toa, então todas as coisas extraordinárias que aconteceram na vida de São Francisco, possivelmente aconteceram mesmo, porque nós vimos no Padre Pio acontecer
os mesmos fenômenos ou até muito mais. Padre Pio podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, isso atestado, né? O dom da bilocação, ele podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Teve testemunho de piloto de caça americano sobrevoando a Itália, estava em guerra na época da Segunda Guerra Mundial, que relatou que viu, ele ia jogar uma bomba na cidade e não jogou porque viu um frade maluco voando na frente dele. Quer dizer, se tem coisas da vida de Padre Pio que são totalmente inacreditáveis, né? Por isso eu te indiquei os 2 livros, o link, o filme, para você começar a conhecer a vida desse cara, que é muito interessante e pode fazer uma diferença muito grande na sua vida, conhecer a vida dele. Então, esses questionamentos caem por terra quando você vê que isso aconteceu com uma pessoa que a gente pode ver, pode atestar, que pode filmar, que pode documentar, né? Então, Padre Pio é uma resposta para esses questionamentos quando vierem na nossa cabeça. Será que os santos fizeram esses milagres mesmo? Que Jesus fez tudo isso mesmo que os evangelhos relatam? Então, Padre Pio é uma resposta clara de que sim, é possível e provavelmente sim, aconteceram mesmo de fato. E nós podemos crer com segurança naquilo que os evangelhos nos relatam. Agora, outra pergunta, outro questionamento que eu quero deixar. No último vídeo eu falei sobre sede-vacantismo. E na hipótese dos sede-vacantistas, né, os papas atuais, desde João XXIII, que assumiu o papado em 1958, desde João XXIII são falsos papas. A Igreja Católica estaria sem papa, estaria a sé de Pedro vacante. E veja como o Padre Pio coloca essa teoria por terra, porque Padre Pio tinha dons extraordinários, inclusive ele chegou a vislumbrar o futuro. Então, o Padre Pio viveu na época do Papa João XXIII, viveu na época do Papa Paulo VI e os considerava como papas. Mas Padre Pio, né? Quem é Padre Pio perto do que você, sede-vacantista, já estudou na tua vida, não é mesmo? Então você acha que os teus estudos te dão uma capacidade de entender muito melhor a vida da igreja do que um santo do porte de um santo Padre Pio de Pietrelcina, que foi preparado para Deus para ser um sinal dos nossos tempos. Lógico que é a escolha dele, né? Ele escolheu ter aquela vida. Mas se você for ver o filme, a vida de Padre Pio, você vai ver que ele foi preparado por Deus para viver exatamente daquele jeito ali. Oferecer a Deus a sua vida em sacrifício. É o que todos nós deveríamos fazer, né? Padre Pio deu esse passo à frente e serve como um modelo, um exemplo para cada um de nós. Agora, voltando ao sede-vacantismo, Padre Pio, há um relato da sua vida de que é questionável, não se há provas, não se há documentos de que isso realmente aconteceu. Mas ele teria tido um encontro com um seminarista ou padre, Karol Wojtyła, e teria inclusive previsto que ele seria um futuro papa. E aconteceu mesmo, ele se tornou João Paulo II, Karol Wojtyła. Teria ido visitá-lo lá em Pietrelcina, ainda como padre ou seminarista, teria se confessado com ele, e Padre Pio fez essa previsão. Mas, enfim, o que está claro para mim é que entre acreditar num homem de Deus como Padre Pio, você conhecer a vida do Padre Pio nessas indicações que eu fiz, você vai ver o porte desse homem de Deus, né? E entre acreditar não vou dar nomes, mas no fulano, que é sede-vacantista e que estudou todos os documentos da igreja, estudou toda a história da igreja, eu fico com o Padre Pio, meu amigo, com todo respeito aos seus estudos, mas estudo não é tudo. Eu fico com o Padre Pio, com certeza o sede-vacantismo para mim é uma hipótese, eu respeito como eu coloquei, né? Entendo a indignação deles, mas a tese sede-vacante não se sustenta. Padre Pio também é uma prova disso. E em relação ao Concílio Vaticano II, a mesma coisa, o Padre Pio viveu a época do concílio, ele passou o Concílio Vaticano II, né? Há relatos até de que ele não foi muito simpático ao que estava acontecendo, e eu acredito, que eu também não sou, concordo com o Padre Pio. Em relação à reforma litúrgica, que é de 1969, ou seja, o Padre Pio morreu um ano antes de ser implantada a reforma litúrgica, o que chamamos hoje de missa nova, ou a missa do novo órgão, enfim. Antes de ser implementada, houve alguns testes, e já houve tipo aquela preparação para aquela mudança.
Padre Pio teria se esquivado, dito que feito um pedido especial até o Papa para que ele não fosse obrigado a fazer isso, a rezar essa nova missa. Ele queria ficar no rito antigo, no rito chamado tridentino. Isso é documentado? Não, mas é bem possível de ter acontecido. Então, a vida de Padre Pio, se você perceber, ela te dá resposta para vários questionamentos. Concílio Vaticano II, reforma litúrgica, sede vacantismo, se os milagres de Jesus aconteceram, haveria muitas outras coisas a falar, mas eu deixo para você pesquisar também, porque a preguiça não vem de Deus. Deus não abençoa a preguiça. Vou repetir isso muitas vezes para que você comece a caminhar, comece a se mexer por você mesmo, ok? Mais um ponto sobre o Padre Pio que é muito importante eu citar, porque alguém poderia falar assim: ok, Wilson Júnior, mas você é um crítico do Papa Paulo VI e não se vê Padre Pio em sua vida criticando até padre, nem bispo, nem papa nenhum. E agora, como é que eu saio dessa? Bom, Padre Pio, ele era uma pessoa que era, de fato, ele respeitava muito o clero, apesar das suas falhas pessoais. Você vê isso na vida de Padre Pio também. Apesar de falhas evidentes, tipo o bispo que vivia com mulher escondido, ele sabia, mas como ele era um bispo e ele era um padre, Padre Pio não era aquele que repreendia. Mas se você estudar, por exemplo, São Francisco de Assis, a congregação franciscana, São Francisco de Assis também era assim. Ele não era de chamar atenção, ele nem era padre, Francisco de Assis, era um frade, ele não se consagrou padre. Então ele não tinha, ele não focava nisso. Mas Santo Antônio, que também era franciscano, Santo Antônio de Pádua, outro santo famoso e tudo mais, esse focava nisso. Esse fez bispo chorar porque estava com vida errada e Santo Antônio sabia, porque tinha o dom de conhecer as consciências. Deus deu esse dom a ele, como deu ao Padre Pio e tudo mais. Então, isso aí faz parte do ministério de cada um, às vezes faz parte do dom de cada um. Padre Pio teve essa opção como frade, capuchinho, padre, simples. Ele não entrava nesse assunto. Ele vasculhava sim, Deus dava a ele o dom de vasculhar a tua vida, quando você ia se confessar com ele. Mas ele não ia de encontro aos seus superiores, ele tinha voto de obediência e guardava aquilo severamente. Mas isso isso não quer dizer que ele aprovava tudo que o Papa João XXIII ou que Paulo VI ou que seu bispo diocesano fazia, de maneira alguma. Mas ele manteve-se obediente. Isso também é muito significativo de ver na vida de Padre Pio. Bom, eu já estou para encerrar e eu gostaria de fazer os dois convites que eu falei no início do vídeo. Para isso eu vou ter que lembrar algo que aconteceu comigo, provavelmente em 1996, por ali, não sei dizer o mês exatamente. Mas eu estava na minha oração pessoal, estava no meu início de caminhada, voltei para a igreja depois de 10 anos afastado, voltei em 1995 e provavelmente no ano seguinte, um momento de oração pessoal, pedi a Deus: Senhor, me dá uma palavra para a minha vida, fala comigo, aquelas coisas de jovem e tal. E Deus me deu uma passagem, que está em Isaías 61. Ela fala assim: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção. Enviou-me a levar a boa nova aos humildes, a curar os corações doloridos, a anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade, e a proclamar um ano de graças da parte do Senhor, etc, etc, etc. E eu fiquei, bom, essa passagem fala de Jesus, obviamente, mas o que Deus quer de mim com essa passagem? Será que Deus falou comigo mesmo? Naquele mesmo dia, eu fui para um círculo bíblico, era um dia de sábado, e eu participava de um círculo bíblico na Capela São Joaquim Santana, em Ramos, no Rio de Janeiro. E quando a gente se reuniu para começar esse encontro, vira para mim um irmão, o Anderson Pedrosa, que era baterista do grupo de oração da igreja lá, e ele fala: Júnior, ele chamava de Júnior, eles me chamavam de Júnior, Júnior, tem uma passagem de Deus para você. E ele deu para mim exatamente essa passagem.
Por que eu estou lembrando isso? Aquilo, naquele momento, fez um significado muito grande para mim. Aquela coisa, pô, Deus me ouve. E ele tipo que confirmou que ele ouviu a minha oração e que ele me deu uma passagem. Mesmo que eu tenha minhas falhas, não tenha essas virtudes que a passagem está proclamando ainda, que Deus me dê essa graça e eu vou ter. Mas, de fato, Deus estava falando comigo. Eu pude acreditar, Deus confirmou. Por que eu estou lembrando isso? Porque no dia 3 de janeiro desse ano, eu tenho tentado retomar minha vida espiritual, tem alguns meses, entre altos e baixos e tudo mais, agora novamente buscando ter a vida de oração pessoal, vou nessa volta para Deus. Dia 3 de janeiro fui fazer minha oração pessoal, que foi a primeira vez nesse ano, e pedi a Deus uma passagem e Ele me deu em Lucas 4. E se você olhar a passagem de Lucas 4, é exatamente essa. Porque é a passagem que mostra Jesus indo numa sinagoga e ele vai fazer a leitura, e a leitura que ele faz é de Isaías 61. Então Lucas 4 está repetindo o que Isaías 61 colocou. E o que Deus falou para mim? Na verdade, o que ele me disse é que essa passagem não é para mim. Ele já falou isso para mim. Eu já tomei posse disso para mim. O que ele quis dizer com essa passagem dia 3 foi que essa passagem é para você. Você que está ouvindo esse vídeo. Não foca nesse cenário péssimo aqui, nessa edição horrível que eu faço dos vídeos, o áudio ruim, nada disso importa, meu amigo. Quando Deus manda uma mensagem para você, isso é para tocar o seu coração, isso é para transformar a tua vida. E isso independe, eu podia estar num estúdio maravilhoso, com microfones e tudo mais, e toda a tecnologia, não importa, Deus não liga para essas coisas, somos nós que ligamos. Mas quando Deus quer dar uma mensagem, quando Deus quer falar algo para alcançar você, veja que esforço que Ele faz, como Deus prepara. Eu estou em Rondonópolis, estou em Mato Grosso, eu sou no Rio de Janeiro. Você tem noção de que às vezes você não vai ouvir uma pregação do padre Paulo Ricardo, mas vai ouvir do Wilson Júnior porque por um acaso você conheceu ele. Talvez essa mensagem seja para uma pessoa só, de todo o público que existe na internet, não importa. Mas eu tenho a certeza de que Deus está te fazendo esse convite. Esse é o primeiro convite. Deus está te fazendo um convite para que você pesquise a vida do Padre Pio e para que você coloque essa passagem, Isaías 61, para que você se coloque em oração, leia essa passagem essa semana inteira e pergunte a Deus: Senhor, você está realmente falando comigo? Deixa Ele falar contigo, porque Ele vai te responder durante a semana. Tenha esse desafio para você essa semana. Eu tenho certeza que muita coisa diferente vai acontecer. Você pode contar, ou se não quiser, não conte, semana que vem, no próximo vídeo. O segundo convite que eu quero te fazer é o seguinte: no dia 25 de dezembro, no Natal do ano passado, 25 de dezembro de 2024, eu anunciei que estava retomando esse canal, o Vai Jum, o antigo Vai Jum, agora por minha conta e risco. E veja como são as coisas. Dia 25 de dezembro, no dia 30, minha geladeira pifou. No dia 31, minha esposa saiu do emprego. E aí a gente ficou naquela correria, porque sem geladeira é horrível dentro de casa. Só que eu não tenho cartão de crédito e eu não conseguia crédito porque não tenho algumas dívidas no Serasa. Mas quando eu estou há mais de um ano no emprego que eu trabalho, eu consegui fazer um pedido de empréstimo para comprar uma geladeira. Isso ficou em análise, vários dias, 12 dias em análise. Quando aprovaram esse empréstimo, cheguei em casa, o celular da minha filha tinha pifado. E minha esposa tinha esbarrado na imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela bateu na parede e quebrou. Por que eu estou contando essas coisas? Porque eu vou te pedir tua ajuda? Não! O celular da minha filha não tinha muitos problemas mesmo não. O rapaz consertou até sem cobrar nada. Ele disse que tinha apenas travado, que estava muito cheia a memória. A geladeira, graças a Deus, nós conseguimos, por esse empréstimo, eu consegui comprar a geladeira. Por que eu estou te contando isso? Porque a nossa batalha, ela não é financeira. A nossa batalha é espiritual. Essas coisas não acontecem por acaso. Essas coisas acontecem para que você desanime,
para que você que está recomeçando o caminho do Senhor, ou está começando ou recomeçando, para que você desanime, para que você abandone, para que você não dê sequência. Isso não está dando, porque está dando tudo errado. Depois que eu passei a ler a Bíblia, passei a ouvir essas palavras de Jesus, tudo está dando errado. É um período, mas o convite que eu te faço é: persevere. E mais do que isso, reze por esse canal, porque a batalha não é financeira, essa batalha de fato é espiritual, mas nós vamos vencer. Fica comigo, os próximos vídeos tem muito mais coisa para contar daqui para frente. Tem coisa tranquila, tem coisa pesada, então é necessária oração, é necessária intercessão. Uma das coisas que Deus me falou na minha oração pessoal é: Júnior, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Então estou pedindo tua ajuda sim, mas para que você reze por esse canal, para que você reze por mim, para que a gente possa perseverar nessa caminhada, para que a gente possa tocar em assuntos que precisam ser falados. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.